percebi que ele já veio dentro de uma linha de pesquisa que o Gustavo desenvolve há muitos anos, que é a questão racial. E o que a gente queria investigar especificamente era o impacto da segregação racial escolar no ensino fundamental sobre o hiato de renda, ou seja, a diferença salarial entre brancos e negros no município de São Paulo. Para desenvolver a pesquisa, a gente usou bancos de dados públicos do IBGE, do INEP e do governo do estado de São Paulo para o endereço das escolas. E a partir disso a gente conseguiu georreferenciar as escolas dentro do município de São Paulo, colocar no mapa e combinar esses dados com o mapa para calcular a segregação. Aí, a partir disso, a gente acabou chegando a um resultado que era o nosso palpite inicial, de que a segregação racial nas escolas é um fator explicativo forte dentro do nosso modelo para o hiato de renda. E dentro dessa segregação racial, quando a gente separa entre escolas públicas e privadas, o que explica a segregação nas escolas é a rede privada. O principal impacto desse resultado, que é o seguinte, é que na verdade a discriminação racial ela pode operar em dois mundos que a gente fala, né? Um mundo no mercado de trabalho, e em que em geral as pessoas estão mais acostumadas a pensar. Isso é muito influência da literatura, da pesquisa nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o que predomina a discriminação racial é no mercado de trabalho. E no nosso caso, o que a gente mostrou é que a discriminação racial, na verdade, ela não ocorre de uma forma forte no mercado de trabalho, ela ocorre antes do mercado de trabalho, que a gente chama de discriminação racial pré-mercado de trabalho. Ou seja, é quando as pessoas se formam como trabalhadores, quando elas se qualificam, é ali que surge a discriminação. Né? Então, o que os resultados da Eliane mostraram é que, na verdade, as escolas de melhor qualidade em São Paulo, que são as escolas secundárias, as escolas de ensino médio as escolas de ensino médio particulares, são as escolas que, na verdade, que produzem a segregação. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente olha só as escolas públicas, tem pouca segregação. De fato, você tem alunos brancos, negros, em boa parte das escolas, isso não é uma questão relevante nas escolas públicas. Mas se nós formos olhar as escolas particulares, praticamente nós não temos alunos negros. Ou alunos que se reconhecem como negros. Então, o fato dessas escolas, elas não terem pessoas negras, significa que essas pessoas negras não vão ter acesso à formação que essas escolas dão, às redes de relacionamento, networking que essas escolas proporcionam, e o que significa que, no final das contas, as políticas de ação afirmativas que foram feitas até agora, que, de novo, são muito inspiradas no caso americano, elas vão ter um alcance limitado na redução das desigualdades raciais no Brasil. Por quê? Porque a desigualdade acontece antes. No Brasil, a questão racial e a questão social elas não estão dissociadas. Pensando na literatura mais clássica dos Estados Unidos, quando a gente vai pensar na questão racial, nos Estados Unidos, o fenômeno é muito mais racial antes de ser social. Você tem uma segregação territorial muito mais forte, tem realmente guetos, os índices de segregação escolar, quando você vai olhar os papers de lá, são muito mais elevados do que eles são em geral no Brasil. E enquanto aqui no Brasil a questão racial, ela está associada ao social. Quando a gente olha o alunato das escolas públicas, ele é muito mais racialmente democrático, vamos dizer assim. Ele é muito mais proporcional à composição racial do município como um todo. Mas quando a gente olha as escolas privadas, elas são praticamente brancas. O percentual de alunos negros é muito reduzido. Então, isso que faz com que a gente tenha uma elite branca depois por conta de uma educação que é oficialmente reconhecida como de maior qualidade na rede privada. Quando você olha o IDEB, por exemplo, na rede privada, as metas são mais elevadas do que para a rede pública. Isso faz com que a gente forme uma elite que seja praticamente só branca, e é essa a grande questão levantada pelo paper. Então, pela pesquisa, o que a gente tem é uma elite branca e uma pobreza que é multirracial, assim. Que não tem distinção de raça. Um ponto legal que a gente mostrou, que a gente calculou para São Paulo, e foi um resultado que nunca tinha sido feito antes, é que o grau apesar de tudo, o grau de segregação racial nas escolas de São Paulo,
ele é mais baixo do que a cidade menos segregada racialmente nos Estados Unidos. Então a gente está em realmente um patamar muito menor. Se a gente comparar as cidades mais segregadas dos Estados Unidos, é muito mais segregado. Só que ainda assim, e foi uma coisa muito legal do artigo, se a gente for olhar com mais proximidade, a gente já pegou distrito por distrito, quando a gente vai olhar as escolas particulares, essas escolas particulares de ponta, o que a gente repara é que elas são ilhas. Certo? Ilhas que parecem que estão descoladas do resto da sociedade. Enquanto o resto da sociedade ela é muito mais racialmente democrática, mas infelizmente muito mais pobre, existem ilhas que estão em bairros que têm um índice de desenvolvimento humano muito alto, ou seja, são os bairros de elite de São Paulo, os bairros muito ricos, e nesses bairros tem escolas então excelentes que só tem brancos. Então, o que na verdade a gente mostra aqui nesse estudo é que existe uma dinâmica no Brasil completamente diferente da dinâmica americana. E eu acho que, assim, em linhas gerais, a grande mensagem que se passa é: nós temos um problema muito sério para resolver aqui no Brasil, e não é um problema fácil, e não é um problema de poucos anos para se resolver. Só que um dos pontos fundamentais é que a gente precisa encarar que a nossa realidade é própria, é diferente e complexa. E talvez simplesmente copiar a solução de outros lugares não vai ser suficiente nem adequado. A gente pode estar se enganando, no sentido, olha, já estamos cuidando dessa questão, mas nós não estamos cuidando porque a gente não passou pelo primeiro passo, que é entender bem o que está acontecendo conosco mesmo. Eu estava numa aula e daí eu, abrindo o Google Docs porque eu anoto a aula no computador, abri o e-mail e aí eu vi lá o e-mail do CNPq e eu estava há algum tempo sem comer e aí foi muita emoção. Passei mal, tiveram que parar a aula, deitei no chão, levantaram a minha perna. Eu não estava esperando mesmo.